Olá, tudo bem? Tá começando mais um CMV Tá On e hoje o papo é muito bacana. Senta que você vai gostar. Estou aqui com o Luiz Afonso, que é pedagogo e psicanalista, e ele escreveu um livro muito legal chamado Depressão, um silêncio destruidor, que é um assunto que a gente precisa conversar, né? E cada vez mais a gente precisa colocar esse assunto em pauta, né, Luiz? Sim, primeiramente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para você que vai assistir no decorrer dos seus dias. É um assunto que, de fato, de extrema importância. De extrema importância. Eu costumo dizer que a gente só fala de saúde mental 2 vezes por ano, janeiro e setembro, Sim. como se nos restantes dos meses não houvesse uma urgência de se falar sobre tal assunto. Sim, e uma questão também que é importante a gente comentar é que até algum tempo atrás existia uma faixa etária para a depressão. São mais pessoas de uma idade relativa, enfim. Agora não tem mais faixa etária. A gente está vendo criança depressiva, adolescente, idoso. Ou seja, já generalizou de tal forma que é quase uma pandemia, né? É bem isso. Eu posso até colocar da seguinte forma. A gente teve um Covid. Vivemos um período de enlutados. Sim. Nós não tivemos o prazer de viver o processo do luto. Aí, primeira parte. Segunda parte, hoje nós vivemos uma geração que já cresce com o celular na mão. Então, nós temos a resposta pronta. Sim. É bem isso. A gente não tem mais essa questão de olhar um no olho do outro e expor a sua dificuldade. Hoje em dia existe até terapia pelo chat GPT. De uma forma Sim. que não vai ser confrontado esse que está fazendo uma O que terapia. também é bizarro, né? A quantidade de pessoas que usam o chat GPT para terapia, Sim. para conversa, para conselho, gente. E aí é que tá. Você não vai ser confrontado. É uma massagem no ego. Sim. Essa é a grande verdade. Vai gerar uma massagem no ego. E quando a gente fala sobre depressão, antes nós ouvimos falar sobre depressão que era doença de rico. É. Doença de rico é falta do que fazer, o que a pessoa que não tem o que fazer que tem depressão. Não, e não é. Hoje você falou sobre isso e hoje os adolescentes são as maiores vítimas de depressão hoje. Tanto que a Por uma OMS, série de motivos, né, também. É sim, bullying, essa sim, mudança hormonal, questão de amigos, essa questão de querer ser aceito de qualquer forma pelos amigos na escola. Tem toda essa questão aí, né? e aí é que tá. Passamos por isso. Por mais que a gente fale assim, não, mas nós passamos por isso, Sim. por essa questão de querer ser aceito por alguém, essa questão de querer ser aceito. Uhum. E esse ponto de querer ser aceito, e quando nós não somos aceitos, ela vai gerar traumas na gente. Vai gerar traumas. E quando a gente fala sobre depressão, não é só essa questão de ser aceito, o local, o ambiente, como nasce a depressão, como surge a depressão. Às vezes são as perguntas que geralmente eu costumo se receber Sim. muito. É. Eu não tinha depressão. Eu costumo dizer, nada é do nada. Nada é do nada. Uhum. Nada é do nada. E a psicanálise ela vai tratar não o que, mas onde. Onde se iniciou, como se iniciou. Uhum. Os nossos traumas eles começam a partir do ventre da mãe. A partir do ventre da mãe já começam os nossos traumas, já começam as nossas rejeições, já começa o nosso gostar ou não. É muito interessante, porque você pode ver que existem crianças que vão no colo de pessoas tranquilamente. E existem outras pessoas que essas crianças vão no colo que começam o berreiro. E aí eu sempre pergunto, o porquê? O porquê? E isso é muito importante. E aí você pega e coloca assim, uma criança que foi rejeitada pela mãe, uma criança, eu vou fazer melhor, uma jovem que foi vítima de um abuso sexual. Essa jovem ela não queria ter esse filho, mas teve. Essa criança já foi rejeitada já desde o ventre. Perfeito. Essa criança nasce rejeitada pela sua mãe, um pai que era abusador. E todas as vezes que essa mãe vê essa criança, ela vai lembrar desse homem. Perfeito. Qual o sentimento que essa criança vai ter de afeto, de amor? Nenhum. Essa criança agora deixa de ser criança e vira um adolescente. Como adolescente, como é que esse adolescente vai se comportar?
deixou de ser adolescente, virou um adulto. Como é que esse adulto vai se relacionar com o outro? O que esse adulto vai buscar? Esse adulto vai buscar um pai que ele nunca teve, esse adulto vai buscar uma mãe que ele nunca teve, e daí é que vem aquela frasezinha típica: ah, eu vivo um relacionamento tóxico. É daí que vem essa frasezinha típica. E quando entra nesse ponto, geralmente eu pergunto assim, tá, e como era seu pai? Como era sua mãe? Às vezes são assuntos que nós precisamos resolver lá de trás, e resolver esses assuntos lá de trás é difícil, é complicado. E é inevitável, porque a maioria das coisas vem da infância mesmo. Por isso que é tão importante a gente dar atenção para as crianças enquanto elas estão crescendo, né? Não deixar para depois. Observe as crianças agora, cuidar das crianças agora, né? Para que elas não cresçam adultos disfuncionais, né? E aí que tá, vamos lá. Nós, hoje eu posso dizer isso, na minha época. Hoje eu posso dizer isso. Durante muito tempo, eu escutei isso quando criança e falei assim, caraca, meu pai e minha mãe devem ser velho pra caramba. Mas hoje eu posso falar isso. Na nossa época, quando crianças, nós não tínhamos tantos presentes. Mas por muitas das vezes nós tínhamos as pessoas dos nossos pais. Hoje já não se tem a pessoa do pai, mas se tem presente. Não se tem a pessoa do pai ou da mãe, mas se tem presente. Então você vai ver que de uma forma ou de outra fica lacuna, vai ficar buracos. Ficam buracos. Como é que essas crianças, como é que esses adolescentes estão crescendo hoje? Crianças e adolescentes que não escutam não. Tem dificuldade de lidar com não, né? Sim, que nunca foi frustrado, nunca foram frustrados. Por nunca serem frustrados, é aí que tá, Luiz. Aí hoje a criança é depressiva, tá? Por que como foi que surgiu essa depressão? Hoje os pais também, alguns pais, né, não generalizando, mas a gente vê muito essa questão de não dar limites, como você está falando, não tem o não e também não tem o limite, né, de onde a criança vai. E a criança perde um pouco isso, né? Ela precisa disso. Então, a gente está vendo um monte de adolescente que acha que o legal é ser rebelde, é não estudar, é tentar outras formas de ganhar a vida, ser tiktoker, ser influencer. Então, a gente vira um ciclo infinito aí de problemas, né? É o mais rápido, é o mais fácil. Sim. Ou seja, hoje, se eu vir um blogueiro, eu ganho seguidores muito mais fácil. Ganhando seguidores, eles vão acompanhar a minha vida. Tá, perfeito. E aí é que tá a dependência que eu tenho de gerar conteúdo. E de sempre parecer feliz, né? As pessoas têm essa necessidade de felicidade. Sim. Que eu estava ouvindo um psicanalista esses dias falando sobre um livro. Não vou lembrar, mas não vou lembrar o nome do livro, mas que a pessoa fala exatamente sobre isso, como a gente está vivendo essa era em que a tristeza é assim, não posso ser triste. Não, eu não posso ficar triste. Eu tenho que ficar feliz, eu tenho que fazer post sorrindo sempre. Eu tenho que estar sempre mostrando para as pessoas que eu estou bem. Né? As pessoas não conseguem ser mais elas mesmas, porque parece que elas estão sempre vivendo no Instagram, que elas têm sempre que mostrar um personagem que está sempre vivendo um conto de fadas, um momento maravilhoso, um momento perfeito, né? E aí, eu vou dividir em dois pontos. O primeiro, anedonia. A anedonia é a perda do prazer, a perda do prazer, de alegria, de felicidade. É um dos sintomas bem mais tranquilos da depressão. Aquele que passa desapercebido, a anedonia. Então a pessoa já perdeu o prazer de se alegrar, aquilo que motivava a pessoa já não motiva mais e passa despercebido. E aí quando a gente fala, eu falo que é muito interessante, é muito importante a gente saber distinguir tristeza de depressão. Tristeza é um sentimento, como qualquer um outro. E a gente, às vezes, as pessoas não conseguem respeitar isso. Existe um tempo para sorrir. Esse momento que você passa, que todo mundo passa, né? Existe um tempo para sorrir e um tempo de chorar. Não. Só vai existir o tempo de sorrir. Então, preciso estar alegre todos os momentos. Todos os momentos eu preciso estar com o telefone na mão, tirando foto, sorrindo para todo mundo, mostrando como a minha vida é maravilhosa. Sim. E aí eu falo assim, rapaz, isso sobrecarrega demais. Isso sobrecarrega muito. Eu tô para escrever algo sobre
a urgência da felicidade. Hoje, essa questão de felicidade virou uma urgência. Desapareceu. Ah, você é feliz? Feliz pelo quê? Feliz pelo quê? Me conte um momento feliz que você viu na vida, e a pessoa às vezes não consegue distinguir um momento que ele vive feliz na vida, na semana, no dia, não consegue falar sobre o momento feliz que a pessoa teve. E aí é aquela questão de uma rotina, de algo desenfreado. Ah, não, eu sempre estou triste. Triste por quê? Perfeito. A tristeza é um sentimento comum, como qualquer outro sentimento. Perfeito. E a depressão? A depressão é algo psique. E aí, volto de novo a falar sobre isso. Nós crescemos ouvindo que quem vai no psiquiatra é louco. Crescemos ouvindo isso. E isso ainda é um tabu nos dias de hoje. Crescemos ouvindo, para que ir no psicólogo? Para que procurar um psicanalista? Se eu vou ter que pagar para alguém me ouvir? Se eu tiver que pagar alguém para me ouvir, eu vou no bar, porque é muito mais tranquilo. E aí, eu já ouvi isso uma vez e é bem verdade. Existem rodas de conversas, independente de onde a gente vai estar, que nós não vamos ter essa liberdade de falar alguns assuntos que estão no inconsciente. Porque, inevitavelmente, você vai ser julgado. Sim. De todas as formas. Seja ela... Voltando de novo. Seja ela, porque desde o momento que chega, vamos colocar... Hoje, a gente sempre colocou dessa seguinte forma: uma pessoa que tem um bom emprego, um bom carro, uma casa ótima, e essa pessoa chega e fala assim: olha, eu estou com depressão. Era uma resposta Aí vai ter pronta. alguém falando: não, mas isso é falta de Deus. Sim. Não, isso é falta do que fazer. Era uma resposta Mas pronta. você tem tudo. Por que você tem depressão? O que é isso? Você tem tudo, vai viajar, né? Sim, é você sempre tem assim. dinheiro, você tem tempo. E você vem dizer para mim, você foi na Disney semana passada e você está dizendo para mim que você tem depressão. Para, eu não estou nem com dinheiro para comprar um McLanche feliz. Então, assim, é como se quem sofresse de depressão não tivesse esse direito. Não tivesse esse direito. E aí eu falo muito sobre isso. Quem sofre dessa doença se esforça todos os dias. Todos os dias. No livro, eu venho falando muito sobre isso, sobre quem passou, como superou, porque não é só passar, não é só enfrentar. Porque quem está enfrentando a depressão não consegue olhar nos olhos para pedir ajuda. Por quê? Por conta desse auto-julgamento. Perfeito. Mas os que superaram esse momento de depressão, isso é muito importante. Claro. Esses que venceram a depressão... Ou seja, é importante a gente falar que existe a possibilidade de cura. Sim. Não cura total, mas pelo menos a superação desse momento, sim, né? Sim. Olha, eu costumo dizer que existem coisas que são fundamentais para esse processo. Se eu pudesse titular, eu falo assim: existem pilares importantes. Um psiquiatra. Ah, Luiz, onde é que o psiquiatra entra? Quando o psicanalista ou o psicólogo ele vai ver que há uma necessidade de procurar uma medicação. O psiquiatra, a terapia, e aí eu vou colocar só 3. E uma fé. Seja ela qual for. Ah, Luiz, eu sou evangélico. Perfeito. Tenta se apegar a isso. Se esforça para isso. Ah, eu sou de um bando aqui. E tudo bem, mas sou católico, tudo bem. Mas eu falo que a grande dificuldade é esse que busca ajuda nos lugares. Para quem você vai falar sobre esse assunto? Eu falo que a grande dificuldade para quem sofre de depressão é essa. Falar sobre esse assunto com algumas pessoas. Hoje a gente ainda vê essa questão desse preconceito de uma forma gritante. Gritante. Por isso que a maioria das pessoas não assume quando está depressiva. As pessoas não falam tanto sobre o assunto porque existe esse julgamento ainda da sociedade, ou seja, realmente é um silêncio destruidor, né? Sim. E aí a gente volta de novo naquela tecla. Ah, Luiz, como foi que surgiu esse tema desse livro? Sim. Né? De onde saiu a ideia de escrever esse livro? O livro ele surgiu após eu posso dizer no momento Hulk. No momento Hulk, aquele momento de indignação com a situação. Dia 24 de dezembro do ano passado, foram 17 casos que vieram à mídia, de pessoas que tiraram a vida. 17 casos.
no dia 30 de dezembro, foi o que me chamou, de todos me chamaram a atenção, mas esse foi o que me chamou mais a atenção, porque uma senhora, uma líder de oração, ela cometeu suicídio dentro da igreja. E aí os comentários, eu li até o 25º, até o 25º eram mensagens de conforto, dizendo quem era a pessoa, o que a pessoa tinha significado antes do ato. Perfeito. Do 25º para frente, eram tudo mensagens que eu falei assim, caraca, não é isso. E daí eu me questionei, eu falei assim, não, por que um escritor famoso, poxa, não escreve um livro dizendo de fato sobre o que é depressão? De uma forma que fosse uma coisa fácil, para que todos pudessem entender, de uma forma que, e como a gente conversando aqui agora, eu falo que isso é muito importante. Manter isso para a minha vida, isso é muito importante. Como nós conversando aqui agora, eu escutei de uma forma bem simples. E por que você não escreve? Eu lembro que eu me questionei um pouquinho, que eu falei assim, pô, já estou com material já para publicar e tal. Esse negócio para o ano que vem. Perfeito. Dia 31, no culto da virada na igreja, de novo aquela vozinha perfeita, depressão, silêncio que pode matar. Eu lembro que eu peguei o celular na hora, não sou de pegar celular em alguns lugares, peguei o celular dia 31, 11h45 da noite. Anotei, falei, opa, vou deixar salvo. E aí do dia 1º em diante, eu comecei a buscar os materiais que eu já tinha escrito, comecei a me envolver um pouco mais para, de fato, trazer algo que fosse dar uma girada na vida das pessoas, que fosse, de fato, impactar a vida das pessoas. Eu falo que não somente com a escrita, mas também um conteúdo que fosse, de fato, gerar um despertar para a vida das pessoas. Aquele livro que você, ao começar a ler, te prendesse. Eu falo assim, cara, eu queria um livro... eu descrevi sobre isso. E aí alguns amigos que Pastor Fernando é um deles, né? Pastor Fernando, ele releu um escritor também sensacional, e por muitas vezes ele dizia para mim, não tá bom. Eu falei, que isso, cara? Um outro amigo também, muitas das vezes, não tá bom. E aí refazer tudo gerou um estresse, gerou eu vou largar, vou deixar isso de lá. E aí eu sempre, não vou fazer. Tá bom, perfeito. E eu lembro que o último ponto foi o agradecimento. E no agradecimento eu falo que foi muito engraçado. Para mim foi engraçado, porque, Luiz, agora é só agradecimento. Você tá com um e-book para ser um estrondo, perfeito. Aí o agradecimento, falei, mano, vou escrever assim, eu gostaria de agradecer a todos os leitores, ao meu pai e à minha mãe, em especial. E o colega falou assim, cara, isso não é o show da Xuxa, cara, para, não é assim. Eu falei, pô, mas, não, daqui a pouco, só você falou, eu gostaria de agradecer. Eu falei, não é assim. E aí refazer novamente todo agradecimento, isso me fez trazer à memória pessoas que participaram direta e indiretamente, pessoas que foram um pilar para mim, para eu poder escrever o livro, e aí adicionar tudo isso. E aí, no final de tudo, eu vi assim, cara, tá pronto. Tá pronto. A ideia no começo era só para ser um e-book. Era só para ser um e-book. Até decidir virar um livro, até decidir, e aí, vamos fazer um lançamento do livro. E no lançamento do livro, eu remei contra a maré. Por que eu remei contra a maré? Porque todo mundo lança o livro numa livraria. Todo mundo lança um livro numa livraria. E aí eu lembro que eu liguei em algumas livrarias, o valor tantos por cento é da livraria. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. Entrei em contato com um colega meu, com uma família que é dono de um restaurante aqui em Sorocaba, que aceitaram abraçar a ideia com o coração aberto, até mesmo porque nunca tinham feito isso antes. E aí eu decidi destinar parte do valor para Paz a Pai, né? Falo Paz a Pai porque só foram 4 APAIs diferentes: Sorocaba, Votorantim, Iperó e Boituva. E parte desse valor eu falei assim, vou destinar para Pai. Perfeito. Já que eu teria que dar
tantos por cento para a instituição, eu vou dar os tantos por cento para a livraria, eu vou dar os tantos por cento para uma instituição que eu acredito que leve as coisas muito a sério. Que eu acredito que, de fato, eu até falo muito sobre isso. A gente falar sobre saúde emocional todos os meses, para mim, é importante. Com certeza. Todos os meses. Por que todos os meses, Luiz, é importante falar sobre saúde emocional? Maio, a gente fala sobre a prevenção ao abuso sexual. Uma criança que foi vítima de um abuso sexual vai estar como com a psique? Totalmente abalada, totalmente fragilizada. Perfeito. Um homem ou uma mulher que descobre que está com câncer, ou seja, na próstata ou nos seios, como é que esse daí ou essa vai estar após ouvir essa notícia? Então, falo que é muito complicado. Ah, perfeito. A gente fala sobre o mês das crianças atípicas, do autismo. Perfeito. E, às vezes, as pessoas se escandalizam, ficam espantadas com isso. Eu atendo duas mães de crianças com autismos, e eu já vi o escutado da primeira, e quando eu ouvi da segunda, porque a segunda é quem era mais equilibrada para mim. A segunda, de verdade, para mim, era que tinha mais equilíbrio, era ela. Luiz, eu tô cansada. Qual mãe não tá cansada? O início começou assim, eu estou cansada. Eu falei, tá, então vamos falar sobre esse cansaço. Vamos conversar sobre o cansaço. E no decorrer de todo o cansaço, ninguém fica com meu filho. Ninguém se dispõe a ficar com meu filho. Quando eu encontro uma pessoa para que fique com meu filho, eu falo, é muito caro, é um absurdo. E aí eu não consigo, às vezes, pagar, eu não tenho um dia para mim. E aí, ouvindo essa paciente, eu até falei que eu ia citar sobre isso, ela falou, não, sim, porque existem outras mães que estão passando por isso. Outras mães que não sabem, outras mães ou outros pais também, que não sabem o que fazer, ou como fazer, ou onde buscar ajuda. E a gente sabe que existem leis que amparam a criança com autismo. Perfeito, show, existem leis. Todas são favoráveis a essas crianças, tudo de fato funciona. Já é um outro caso, que eu não vou entrar. Existir a lei e a lei funcionar são dois pontos diferentes. Mas eu falo, como é que anda a saúde emocional desses pais? Porque quando a gente vê, passando no noticiário, mãe enforca uma criança, a gente já fica naquele tom de revolta. Caramba, que mãe cruel, isso não é uma mãe. Mas quando a gente para ver todo o enredo da história, tudo que essa mãe passa, a gente fala assim, caraca, e aí? E aí essa mãe, ela chegou a um ponto que ela chegou para mim e falou assim, olha, eu torci o pescoço do meu filho. Depois eu parei, deixei, coloquei, porque o choro dele estava me incomodando. E o que eu devo fazer? Que nível de estresse, que nível de estafa mesmo mental. Sim. A pessoa chegou para fazer uma coisa assim, né? Sim, e aí é que está, sair dessa condição de julgador, dessa condição de, ei, eu sei tudo, e dizer, não, como você se sente? Uhum. Como você se sente? E hoje em dia as pessoas não perguntam mais isso, né? Tá quase impossível ouvir isso. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que você se sente? Enfim. Já temos respostas prontas para tudo. Sim. Esse é o grande ponto. Já temos resposta pronta. Você vai chegar, vai começar a falar algo comigo. Olha, Luiz, já sei o que é. Já sei o que é. E você nem terminou, às vezes, de falar. Ou o que é pior de tudo, é você estar falando e eu tá assim, ó. Tá me ouvindo? Sim. Uhum. Tô. Isso é o pior. Porque esse que está enfrentando e passando por seja qualquer momento que for, mas de pedir ajuda, espera que esse que está a ouvir escute de uma forma acolhedora. E é o que não acontece. Infelizmente, né? Onde é que acha seu livro, Luiz? Amazon, na verdade, ainda está pela Euclub. É muito difícil de falar, eu tive que decorar isso daí, hein? Mas é pela Amazon você já consegue achar lá no link do meu Instagram, tá fixado lá.
Precisa mostrar a capa aqui, Lu? Posso mostrar aqui? Fica à vontade. Olha aí que legal. E onde é que eu acho? Então, na Amazon? Na Amazon. O e-book ainda está também pela Hotmart, caso queira fazer uma leitura pelo digital. Tá? E ainda continua, enquanto houver livro, vai continuar dessa mesma forma. Que legal. Parte do valor arrecadado sempre vai ser destinado às APAES. Que bacana. Sempre vai ser destinado às APAES. Então, é um compromisso que eu firmei com as instituições, com os diretores das instituições, seja mudando direção ou não, mas é uma coisa que eu me comprometi com cada um dos diretores. Então, parte do valor sempre vai ser destinado às APAES. Então, além de ser uma leitura muito legal para você, ainda você vai estar ajudando a APAE, ou seja, não tem porquê você não conseguir o seu livro, né? Depressão, um silêncio destruidor, do Luiz Afonso, nosso amigo psicanalista e pedagogo. Volte mais vezes, com outros livros, com outros assuntos também. E vale muito a pena, porque eu estava vendo aqui, eu li, claro que eu li, né? E aí, a gente tem aqui também algumas questões falando de aromaterapia, de cromoterapia, que é legal, eu acho muito bacana a gente também pensar nessas novas terapias. Medicina alternativa. Como uma possibilidade de trabalhar essas questões, né? É óbvio que uma aromaterapia, uma cromoterapia não vai substituir a medicina tradicional, não é isso. Mas são auxílios, alívios que você pode ter. E eu acho muito legal, por exemplo, o Reiki, que é uma técnica muito bacana. Sou mestre Reiki, inclusive. E eu acho que o Reiki tem que ser mais difundido, porque não tem a ver com religião, não tem a ver com nada disso. E já foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde 2017 como uma técnica que pode ser utilizada aqui no nosso SUS, inclusive. Sim. Até no SUS, aqui a nossa Organização Nacional de Saúde também já incluiu no SUS terapias alternativas, o Reiki, para que a gente possa ajudar a aliviar essas questões mais contundentes aí da... E eu falo sobre isso no livro. Sim, e eu acho muito legal. Livro, porque nós estamos acostumados muito com essa questão de remédio. Sim. Não é que a gente está falando para não tomar o remédio, gente. Não entendam isso. Mas, assim, existem outras formas de você buscar outras coisas também. Quando eu falo sobre o remédio, eu até gostaria de focar muito sobre isso. Acredito que seja o ponto mais importante. Não se medicar, não fazer automedicação. Não fazer automedicação. E outra coisa, quando iniciou o momento de terapia com o psiquiatra, só quem pode fazer o desmame é o psiquiatra. Porque eu vejo que muitas pessoas param por conta própria. Eu falo assim, Luiz, é que eu comecei a tomar medicamento e eu não estou legal. Estou super melhor. Gente, são, no mínimo, é o tempo mínimo, 45 dias para o remédio começar a fazer efeito no corpo. Então, são 45 dias que eu falo assim, que você vai mostrar que você é o cara, ou a cara, a mulher. 45 dias que você vai precisar motivar aquele que está tomando. Então, assim, eu vejo muito isso. Por que você parou de tomar? Porque minha vizinha mandou parar. Tá, mas sua vizinha é o quê? Sua vizinha é formada em quê? Não, mas é que... Não, quem iniciou o tratamento foi o psiquiatra, então ele é quem você deve procurar para talvez mudar o medicamento ou fazer a suspensão do medicamento. Então é somente isso. Então eu falo que isso é muito importante. E aí a gente volta para essa questão da medicina alternativa. Para mim é uma chave que roda junto. Sim. Roda junto. Sim. Por que não trabalhar junto com a medicina tradicional? Então, vamos falar sobre essas possibilidades. Aí, você pode voltar numa próxima para a gente falar sobre isso. O que você acha? Perfeito. Fechou, então. Maravilha. Muito obrigada pela presença, obrigada pelo nosso convite, por ter aceito o nosso convite. E parabéns, porque o livro é realmente muito legal, tem uma linguagem fácil de ser compreendida. E acho que a dona Maria, que está lá na casa dela, vai conseguir entender melhor o que é a depressão. E muitas vezes o que ela sente, que nem ela sabe o que é, e ela tem vergonha de falar com alguém, com esse medo de, vamos falar que eu sou louca,
meu marido não vai entender, ou os meus filhos vão achar que alguma coisa está acontecendo. Enfim, leia esse livro, entenda melhor o que é depressão e fale sobre ela. Fale sobre o que você sente, fale sobre as suas tristezas, suas alegrias. Encontre alguém com quem você possa se abrir, né? Muito obrigada mais uma vez. A honra foi minha, novamente. Agradeço muito pelo privilégio de ter. Até a nossa próxima conversa. Até. Esse foi o nosso CMV Tá On. Até o próximo. Tchau.